subsídios. Lições bíblicas. Olá, meus queridos e amados, a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje muito felizes em poder estar trazendo para você mais um subsídio, agora no início do ano de 2017. E hoje estamos aqui com a lição de número 1, que vem com o título As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Já vamos logo para o nosso texto áureo, que nos diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E a nossa verdade prática nos diz: para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 16 ao versículo 26. Meus queridos, estamos iniciando mais um ano e queremos poder continuar prestando esse trabalho a você, meu caro professor, superintendente e demais membros das nossas igrejas pelo Brasil e também todos os participantes da escola dominical. O nosso objetivo nessa lição, o objetivo geral dessa lição, é mostrar que as obras da carne só podem ser vencidas mediante o Espírito Santo. E essa lição vem com 3 tópicos específicos e também 3 objetivos que terão que ser esclarecidos durante a exposição desses tópicos. E que são, primeiro, explicar o que é carne e espírito no contexto bíblico. E segundo, saber que o crente ou vive de acordo com a carne ou de acordo com o espírito. E também entender que o verdadeiro crente é reconhecido pelo seu caráter e suas ações. Meu caro professor, nós estamos iniciando mais um ano, iniciando mais um trabalho na escola dominical, e nós sabemos que na nossa caminhada aqui nessa terra, o nosso maior anelo é poder contemplar o Senhor um dia face a face. E o nosso comentarista sugestionou uma pergunta para nós. Você está preparado? A sua classe está preparada? Enquanto nós vivemos neste mundo, devemos a cada dia aperfeiçoar as nossas vidas para estarmos mais perto do céu. Neste trimestre, meus caros, nós teremos a oportunidade de nos aprofundar num assunto que nunca se esgota. Nosso comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes, escritor, conferencista, bacharel em teologia, bacharel em direito e graduado em filosofia. Também é líder da Assembleia de Deus em Tirirical e São Luís do Maranhão. As lições que nós vamos estudar servirão de despertamento para nós, os cristãos, a fim de que possamos alimentar em nossas vidas o fruto do Espírito e não ceder às obras da carne. Nós precisamos conhecer mais, estudar mais a respeito das obras da carne, do fruto do Espírito, para que nós possamos saber de que maneira, nós podemos vencer, como poderemos vencer esse embate entre a carne e o Espírito. E nós podemos saber através desses estudos que nós só venceremos se estivermos cheios do Espírito. Nós veremos que não é possível vencer a natureza carnal mediante a autoflagelação. Para vencermos as obras da carne, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar-nos dominar pelo Espírito Santo, e isso estar cheio, estar controlado pelo Espírito. É preciso manter diariamente cheio do Espírito Santo. E o nosso ponto central dessa lição, que não podemos deixar de frisar para a nossa classe, o nosso ponto central é que o cristão deve andar em espírito
para vencer as obras da carne, pois sozinhos jamais alguém conseguirá. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para nós continuarmos a ser vitoriosos. O primeiro tópico da nossa lição nos diz andar na carne versus andar no Espírito. O que é carne? Dentro do contexto neotestamentário, meus queridos, o vocábulo carne é sarx. Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne relacionadas em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Então a carne é uma força que domina o homem interior, que luta para que o homem continue subjugado ao pecado. E o que é espírito? Espírito, essa palavra no grego é pneuma. E esse termo significa sopro, vento, respiração e princípio da vida. Esse vocábulo que nós citamos, pneuma, também descreve o espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus. E é esse que tem sede de Deus. É esse que, conforme diz o Eclesiastes, voltará para Deus que o deu. E é esse que luta contra a carne. E o nosso terceiro ponto nesse primeiro tópico é o andar na carne versus andar no Espírito. O apóstolo Paulo, meus amados, ele adverte os crentes mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 8. Para agradar a Deus, nós precisamos viver no Espírito. Precisamos andar no Espírito. O doutor Stanley Orton diz que andar no Espírito é ser guiado por Ele. E significa obter vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Significa desenvolver o fruto do Espírito. E esse é o melhor antídoto contra as concupiscências carnais, os desejos pecaminosos, os desejos de praticar aquilo que é inconveniente. E sinteticamente, esse tópico, ele nos traz uma frase muito importante, que é a diferença entre a carne e o Espírito, é que a carne foge de Deus e o Espírito tem sede de Deus. O Espírito tem desejo do Senhor. Ele quer aproximar de Deus, ele quer ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, meus caros professores, nós podemos aqui fazer um preparo especial com a nossa classe, mostrando esse contraponto entre carne e espírito, entre espírito e a natureza pecadora, e mostrar esse conjunto de opostos que tem nos mostrado o apóstolo Paulo, trazendo essas verdades vitais e maravilhosas que nós precisamos saber para que possamos vencer, saber realmente o que nós precisamos fazer para sairmos vitoriosos. Deus concede a nós o Espírito para nos fazer vencedores. Nunca nos tornaremos as pessoas verdadeiramente boas que nós queremos ser, tentando obedecer à lei. Mas nos tornamos gradativamente mais justas à medida que confiamos no Espírito de Deus para nos orientar e nos capacitar e nos levar a uma vida de santidade. O nosso segundo tópico, ele nos diz, as obras da carne, um convite ao pecado. O primeiro ponto a observar aqui é a cobiça. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheios dele nós teremos condições de viver de modo a exaltar e glorificar o nome do Senhor. A carne não pode ter vez na vida do crente.
haja vista que a força do Espírito Santo é maior. Então, aquele que se diz cristão, verdadeiramente crente no Senhor, ele precisa vencer a cobiça. E o segundo ponto a se observar aqui é a oposição da carne. Precisamos ter cuidado, meus amados, pois a oposição da carne contra o Espírito é algo contínuo. Essa oposição somente será vencida se procurarmos viver cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Nós precisamos respeitar o nosso relacionamento com o Senhor. E sinteticamente, esse tópico 2, ele nos diz que a carne não tem mais poder sobre o crente, quando este se entrega à direção da sua vida ao Espírito Santo. Então nós somos vencedores, nós vencemos a cobiça, vencemos os desejos da carne, porque entregamos ao Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor: não cumprireis a concupiscência da carne. Quando nos tornamos crentes, a nossa natureza pecadora continua existindo, meus amados. Mas Deus nos pede que coloquemos a nossa natureza pecadora sob o controle do Espírito Santo, de modo que ele possa transformá-la. Esse é um processo sobrenatural. Nunca devemos subestimar o poder da nossa natureza pecadora. E nunca devemos tentar combatê-la com as nossas próprias forças. Satanás é um tentador ardiloso. E nós, meus amados, nós temos uma capacidade ilimitada de inventar desculpas. Em lugar de tentar superar o pecado contra a nossa própria força de vontade, devemos aproveitar o tremendo poder de Jesus que ele nos coloca à disposição. Deus permite a vitória sobre a nossa natureza pecadora. Ele envia o Espírito Santo para residir em nós e nos capacitar. Mas a nossa capacidade de resistir aos desejos da natureza pecadora irá depender do quanto estamos dispostos a viver de acordo com o Espírito Santo. Para cada crente, esse processo é diário e requer decisões constantes. Nós precisamos querer nos posicionar na presença do Senhor, andar diante do Senhor, estar submisso, sujeito à vontade do Espírito Santo. E o nosso terceiro tópico nos diz: o fruto do Espírito, um chamado para a santidade. Eu quero ressaltar aqui, meu caro professor, que esse tópico é muito importante. Você puder gastar um tempo maior, reservar um tempo maior, esse tópico é muito bom. Aqui vem nos mostrando o que é o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito provam a nossa verdadeira santidade e a santidade que o Espírito Santo gera em nós. O fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? Segundo o dicionário bíblico, o ICF, o fruto do Espírito são os hábitos e os princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Nós temos que ser essa terra fértil para que o Espírito Santo venha produzir esse fruto em nós. E os frutos também provam a nossa verdadeira santidade. O arrependimento genuíno é evidenciado pelos nossos frutos, ou seja, nossas ações. Como conhecemos uma árvore? Pelos seus frutos. Então, logo, o verdadeiro crente é reconhecido por seu caráter e suas ações. Não basta dizer que é servo de Deus. Temos que ter atitudes de servos de Deus. Não basta dizer que é igreja. Tem que ter atitudes da verdadeira igreja. E o terceiro ponto, a santidade que o Espírito Santo gera em nós. O Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo, o que é errado, à medida que buscamos a Deus em oração e leitura da palavra do Senhor e em jejuns. O Espírito Santo vai nos desenhar, nos moldar, nos colocar no padrão de Deus. Segundo, meus queridos, alguns pressupostos da palavra do Senhor,
A nossa santificação, ela pode ser posicional, ela pode ser progressiva e também final. Posicional é quando por meio da fé aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Os nossos pecados são apagados e recebemos o perdão divino e passamos a desfrutar de uma nova vida em Cristo Jesus. E progressiva, a santificação, meus amados, é um processo que vai se desenvolvendo ao longo de nossa vida. Depois do novo nascimento, o cristão precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A santidade é gradual, é progressiva e nos leva para mais perto de Deus. Não queira ficar onde você está, queira progredir, queira crescer, queira avançar, queira chegar mais perto de Deus. E também a santificação, ela é final. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 e 13, Paulo mostra que ele estava buscando uma transformação maior e final. Essa transformação somente acontecerá quando recebermos um corpo glorioso e nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. Como diz 1 João, capítulo 3, versículo 2. Seremos semelhantes a Ele quando Ele se manifestar. Quando deixamos de ser meninos inconstantes, estamos prontos para produzir bons frutos. Sinteticamente, o nosso tópico nos diz: o fruto do Espírito produz a santificação na vida do crente, que se manifesta de forma posicional, progressiva e final. Deixa Deus agir na sua vida. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. O texto original apresenta andai, dessa forma no grego, peripatete, em espírito. Essa frase reflete uma expressão idiomática comum em hebraico, na qual andar significa conduzir a própria vida. Então, nós vemos que os judaizantes disseram aos gálatas que conduzissem as suas vidas observando a lei. Mas o apóstolo Paulo argumentou que a lei não tem papel algum na vida do cristão. A pessoa que procura ser justificada pela lei cai da graça de Deus, se separa de Cristo, e Ele é a fonte da vida justa. Paulo vai mais adiante ainda em Romanos capítulo 7, ele diz que a natureza pecadora, ou seja, sarx, na verdade é energizada, é estimulada pela lei. Então o que o cristão deve fazer, meus queridos? O cristão deve conduzir a sua vida observando não a lei, mas o Espírito de Deus. Pois Paulo promete à pessoa que olhar para o Espírito, confiar nele, não cumprirá as concupiscências da carne. Não fará os desejos pecaminosos que habitam no seu corpo, mas andará em espírito. Estará na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Concluindo, meus amados, para vencermos o conflito existente entre a carne e o Espírito, precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Permita que o Espírito Santo guie você no caminho certo e Ele irá controlar os seus pensamentos, os seus desejos, de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a sua vida, a sua classe de escola dominical, a sua igreja. Continue conosco aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe.